Essa questão é muito interessante porque vai nos permitir discutir uma coisa chamada análise dimensional. A análise dimensional vai nos permitir montar a fórmula olhando para as dimensões, ou seja, para as unidades que vão ser utilizadas em cada uma das grandezas. Essa questão, em particular, fala da lei de gravitação universal, que é o seguinte: quando nós temos dois corpos, eles interagem entre si, um atrai o outro com forças de mesma intensidade. Então, o exemplo que vai ser utilizado aqui é Terra e Lua. A Terra atrai a Lua com uma determinada força, com uma determinada intensidade, e, por sua vez, a Lua também atrai a Terra com uma força de mesma intensidade. Entretanto, a gente não pode dizer que essas forças são iguais, porque força é uma grandeza vetorial. E grandezas vetoriais têm três características, três informações que definem o vetor. As grandezas vetoriais possuem módulo, que na verdade é a intensidade, também direção e, por fim, sentido. A força que a Terra faz atraindo a Lua e a força que a Lua faz atraindo a Terra, elas têm a mesma direção, a mesma intensidade, mas não têm o mesmo sentido. É só por isso que a gente não pode dizer que essas forças são iguais. Mas isso não vem ao caso aqui na questão, porque a questão só trata da intensidade. Esse foi só uma informação adicional para enriquecer o seu conhecimento. Em algum ponto do enunciado, você encontra que a força de intensidade F, medida em newtons, está aqui a unidade da força, newtons, é proporcional ao produto de suas massas, e essas massas estão em quilogramas. Eu vou representar então essas massas por M maiúsculo e M minúsculo, e como você vê aí, eu trouxe essa informação para a parte escrita do problema, que F é proporcional ao produto das massas. Lembrando que a força está medida em newtons e as massas em quilogramas. Isso me permite concluir que esse produto terá resultado expresso em quilograma ao quadrado, porque eu estou multiplicando algo que está em quilograma por algo que está em quilograma, o resultado tem que vir em quilograma ao quadrado. Em seguida, a gente vê que essa mesma intensidade F é inversamente proporcional ao quadrado da distância D, e a distância D está medida em metros. E aqui aparece a palavra inversamente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, na informação anterior, a proporcionalidade é direta. Então, a gente não costuma dizer isso, mas o que eu poderia ter dito aqui na informação anterior é que F é diretamente proporcional ao produto das massas, e embaixo você vê que F é inversamente proporcional, porque estamos tratando aqui ao mesmo tempo de proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa. Nesse momento, é importante a gente saber que se o F é inversamente proporcional ao quadrado da distância, isso é a mesma coisa que dizer que F é diretamente proporcional ao inverso do quadrado da distância. Perceba que é como se eu tivesse invertido as informações. Aqui, ó, em cima você vê inversamente proporcional, na linha de baixo eu escrevi diretamente proporcional. A informação está invertida. E aí, do outro lado, eu também inverti a informação. Era d ao quadrado e agora é 1 sobre d ao quadrado. É muito importante que você saiba que essas duas declarações elas são equivalentes. F é inversamente proporcional ao quadrado da distância. F é diretamente proporcional ao inverso do quadrado da distância. Duas declarações equivalentes. O que eu vou fazer agora é juntar essa informação aqui com essa informação que foi transformada aqui. Eu vou juntar as duas agora, dizendo que F é diretamente proporcional a M vezes Mzinho vezes o inverso do quadrado da distância. O próximo passo é transformar essa declaração numa igualdade. A gente faz isso acrescentando uma constante. Então, para escrever a igualdade e tirar esse diretamente proporcional daí, substituindo por uma igualdade, a gente coloca uma constante, que nesse caso aqui costuma ser a letra G, porque é para te lembrar que essa é a constante de gravitação universal. Então, ele recebe a letra G de gravitação. Então, é assim
que fica a fórmula. Perceba que é isso que você vê na expressão 1. Está aqui, ó. Essa é a expressão certa e não a expressão 2. Uma coisa bem interessante da gente discutir aqui é que agora que nós temos a fórmula, eu vou tentar isolar o g. Veja só o que vai acontecer. Primeiro, eu vou passar o d ao quadrado multiplicando para a parte que antecede o sinal de igual. Depois eu vou pegar o produto das massas e vou fazer o mesmo. Então tá aqui, mzão vezes mzinho. Nota aí que eu isolei o g. Vamos nos lembrar agora de que a força está expressa em newtons, a distância em metros, portanto aqui eu tenho metro quadrado, e o produto das massas em quilograma ao quadrado. Você vai ver que é justamente a unidade que aparece aqui, ó, no meio do enunciado quando o g é apresentado. Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado, o que me garante que eu fui num caminho certo. E mais, o enunciado garante o valor dessa constante para a gente, que eu não tinha como saber aqui, mas o enunciado está me informando que o g vale 10 elevado a menos 10 newton metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Então, nesse momento, mais do que descobrir qual das expressões é a correta, eu consigo colocar lá no lugar do g o seu verdadeiro valor, 10 a menos 10. Então, f é 10 vezes 10, é 10 elevado a menos 10 vezes o produto das massas dividido pelo quadrado da distância. Para fechar essa questão, a gente precisa agora calcular o valor aproximado da força de atração entre Terra e Lua, considerando que a massa da Terra é aproximadamente 10 elevado a 25 e a massa da Lua é aproximadamente 10 elevado a 23, e que a distância entre esses dois é de 10 elevado a 8 metros. Então basta a gente substituir os valores nos seus lugares adequados. Cuidado, porque a distância tem que ser elevada ao quadrado. Sendo assim, a gente fica com a força igual a 10 elevado a menos 10. E aí, a gente teve uma vantagem aqui, porque todos os valores são expressos como potências de 10. Então, para multiplicar, eu mantenho a base e somo os expoentes. Aqui eu tenho 10 elevado a 48, que é a soma de 25 com 23. No denominador, eu vou ter 10 elevado a 16, porque a potência é feita assim, mantém a base e multiplica os expoentes. E eu ainda tenho que fazer uma divisão aqui, ó. E a divisão, a gente mantém a base. Eu vou repetir aqui o 10 a menos 10. E para fazer essa divisão, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. 48 menos 16 vai dar 32. E eu ainda tenho uma multiplicação para fazer aqui. Então, mantenho a base e somo os expoentes. Só que agora eu vou somar menos 10 com 32. E aí a resposta vai ser 22. Mas está faltando colocar a unidade da força, que é Newton.